estão me pedindo bastante para olhar mais sobre a estrutura da casa, sobre a construção. Vou aproveitar que ela ainda está toda exposta para mostrar para vocês. A primeira coisa que a gente teve que fazer na casa, então, foi essa estrutura, né, gente, de pedras que a gente fez. Acabou ficando um pouco mais alto do que a gente gostaria, porque a empresa que a gente contratou para fazer a terraplanagem acabou não dando muito certo, né? Então a gente teve que gastar bastante com pedras para sustentar aqui e deixar no nível. Mas no caso foi bom até, porque daí a gente conseguiu deixar um espaço aqui onde ficou tipo um porão e a gente consegue ter um espaço de armazenamento. Vocês podem ver aqui que tá cheio de madeiras, que é onde a gente tá colocando aqui o que tá sobrando. Mas aqui, o legal é que dá pra gente entrar debaixo da casa e a gente consegue fazer limpeza, consegue transitar por aqui, né? Então, eu não me arrependo de ter ficado tão alto, tá, gente? Porque assim não acumula bicho e a gente consegue passar por aqui, enfim, acho que ficou bem legal assim. E daí aqui vocês podem ver que essa aqui é a estrutura do nosso assoalho, né? Que essas madeiras aqui a gente fez todas elas encaixadas uma na outra. Vocês podem ver que é tudo encaixadinho, ó. E a gente também amarrou com arame essas tábuas aqui. A gente amarrou com arame entre as pedras, tá? Então essa aqui é a base da nossa casa. Vocês podem ver que ficou bem espaçoso, eu consigo transitar aqui tranquilamente. Claro que eu tô me abaixando um pouquinho, mas ficou bem tranquilo, olha só pra vocês verem. Então essa aqui, primeiro a gente fez as pedras, né? A gente fez a estrutura de pedras. E depois a gente fez todas essas madeiras aqui, ó. A gente colocou elas, vocês podem ver. Aqui com um espaço mais ou menos de 50 centímetros, eu acho, pra ficar bem firme, né? E daí a gente fez toda a amarração delas, uma encaixadinha na outra, ó. Vocês podem ver que a gente fez o encaixe, tá? Isso é muito importante. Agora eu vou sair daqui, vou levar vocês lá dentro pra vocês verem como que tá. E aqui a gente já entra na casa e como vocês podem ver, eles já estão quase terminando o assoalho. Aqui tá as madeiras que eu falei pra vocês, ó, dá pra vocês verem bem as etapas, né? Primeiro foi a estrutura de pedras, depois a gente fez essa estrutura aqui. Então a gente fez toda essa estrutura aqui do assoalho, mas a gente não colocou o assoalho depois. Depois a gente veio com as paredes, com esses módulos aqui, ó. Vocês podem ver que tá cheio de quadradinhos assim. É uma estrutura, no caso, que nem essa aqui, ó. A gente fez todas as paredes por módulos, tá, gente? A gente não foi montando ela conforme a gente ia fazendo a casa. No caso, todas as paredes são módulos, que nem esse aqui é um módulo. E daí pode ver que ele termina aqui, ó. Aqui é um módulo e daí ali já tem outro módulo, tá? Então a gente fez toda essa estrutura aqui em todas as paredes. Ali foi o módulo que a gente fez. E isso tudo deitado, tá, gente? Isso tudo a gente fez no chão. No caso, as paredes, né? A gente montou tudo no chão mesmo, todos os quadradinhos, tudo certinho, a gente foi montando e depois a gente só foi encaixando. E daí uma coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui, uma dica que a gente fez, né? Deixa eu ver onde que tem aqui pra mostrar pra vocês. Aqui. Aqui vocês podem ver que é uma barra de ferro. Vocês estão vendo? A gente mandou fazer essas barras de ferro, tá? E daí a gente colocou parafusos. E nisso tem por toda a casa, tá, gente? Lá em cima tem mais. E daí a gente fez assim porque a gente achou mais seguro. A gente viu várias construções, né, que tinham essas emendas de ferro também, então a gente achou bem bacana trazer pra nossa obra. Vocês podem ver que por toda a casa tem esses ferros que estão ligando um módulo no outro, né? Que estão conectando a casa, no caso.
Então, depois que a gente fez esses módulos aqui, a gente instalou eles, né, conforme precisava. E vocês podem ver que lá também tem ferro. Ó, esse aqui é bem maior. Ele é tipo um T, né? E isso tudo a gente mandou fazer com aquelas pessoas que fazem grade, sabe? A gente não sei o nome. Mas vocês conseguem ver bastante, né? Aí depois que a gente fez essas estruturas aqui, a gente começou a fazer o outro telhado. Aí a gente fez todo o esquema do telhado, né? A gente colocou todas as tesouras que a gente fala, né? Instalou o telhado depois. E esse forro à vista aqui, primeiro é instalado o forro. No caso, eles vão colocando o forro e vão colocando a telha por cima, tá? E daí fica nesse efeito, eu achei bem legal. Porque aqui vocês podem ver que a gente vai ter que fazer tipo uma cama, que no caso seria pra conseguir... Aqui a gente vai ter forro normal, né? Não vai ser forro à vista. Então a gente vai ter que pregar todos os forros ali nessas madeiras pra fixar. Já aqui, não. Aqui, no caso, eles iam colocando forro e já iam colocando a telha por cima. Daí essa é a diferença, né? Pra vocês fazerem aí também. Aí, depois que a gente fez, tipo assim, todo o esqueleto da casa, onde a estrutura em si tava pronta, aí sim a gente veio fechando as paredes por fora, né? No caso, aqui por dentro ainda não tá concluído, tá, gente? Aqui a gente ainda vai colocar um revestimento, acho que a gente vai colocar forro também. E porque a gente quer trazer bastante textura, né, pra casa, então acho que vai ser bem legal. No caso, a gente vai colocar esse forro nas paredes também, só que, porém, a gente vai pintar tudo, tá, gente? Então, vai ficar bem legal. Aqui eu vou mostrar pra vocês as madeiras. Essas foram as madeiras que daí a gente colocou. Esse aqui é eucalipto, tá? Agora, eu acho que é de 15 centímetros, se eu não me engano. E daí eu quis fazer esse detalhe que eu queria muito, né, gente? Que eu via muito nas casas americanas, então eu queria muito mesmo fazer assim. E a gente achou uma forma de fazer com a madeira. A gente só colocou uma sobreposta a outra. E aqui foi prego mesmo, tá, gente? A gente pregou elas. E daí você colocando uma em cima da outra, sobreposta assim, fica com esse... com essa textura aqui, né, gente? Com esse design que eu acho bem bonito. Aqui vocês podem ver que tá sobrando esse tanto aqui de madeira, mas é porque vai vir todo uma área por volta da nossa casa. Então, a área vai vir aqui e depois ela continua aqui também na lateral, ó. Vocês podem ver que a gente fez a estrutura toda aqui de pedra também, porque isso tudo aqui vai ser uma varanda, né? Então, toda a volta da nossa casa vai ter uma varanda, então por isso que tá sobrando esse espaço ainda. E daí, gente, depois que a gente fez aqui, colocou as madeiras, a gente conseguiu concluir todas as paredes, vocês estão vendo que tá tudo fechadinho já por fora. A gente veio, então, pro nosso assoalho, né? Que o nosso assoalho a gente ainda tá terminando. E vocês podem ver também que a gente fez de madeira, a gente não quis fazer de outra forma, porque a gente queria assim mesmo. Eu amo a madeira, eu acho ela muito bonita. Esse piso aqui, depois eu quero invernizar ele, né? E acredito que vai ficar bem legal. Muita gente me perguntou sobre a questão do cupim, né? E o que a gente fez aqui, gente? A gente colocou uma mistura de óleo queimado com o diesel e a gente passou por toda a nossa casa. Então, a nossa casa, vocês podem ver que tem alguns pontos que ainda estão molhados, que no caso aqui, ó, a gente passou essa mistura. Então, a gente passou a mistura por toda a casa e a gente teve bastante pesquisa sobre isso, né? E teve, assim, bastante resultados bons e por isso que a gente resolveu fazer. Então, eu não sei se vai dar certo, né? Espero que sim, mas eu posso depois dar os feedbacks pra vocês, mas claro que também a gente vai ter que dedetizar a casa, a gente vai ter que pintar também, né? Como toda casa precisa de manutenção, né, gente? Vocês podem ver também que o assoalho aqui, ele não teve vão, ele ficou bem fechadinho. Eu amei desse jeito e já fico imaginando pronto.
Aí, então, gente, depois que a gente terminar aqui o assoalho, a gente vai ir pro nosso banheiro. Aqui eu tô saindo de um quarto, tô indo pra cozinha. E agora aqui eu tô indo pro banheiro. Esse aqui é o nosso banheiro, que tá uma bagunça, vocês não liguem, né, porque a gente tá na obra. Mas só pra vocês terem uma noção. Ele ficou bem grande, tá, gente? Olha, o banheiro que eu tinha antes, eu acho que não era nem metade disso aqui. Pra nós ficou bem grande, ficou bem legal. E daí a nossa ideia aqui, que é? Vocês podem ver que tem duas entradas de tomada. Aqui eu quero colocar um armário, né, com a pia. No caso, eu quero colocar duas pias. Por isso que tem duas tomadas que eu quero botar 2 espelhos, né, cada um com a sua pia. E aqui, assim, já vai ser o nosso box. Então, a gente vai ter mais ou menos isso aqui de box. E daí, deste lado, vai ficar a privada, né? E vocês podem ver que eu fiz com uma janela gigante no box. Podem até me chamar de louca, mas era tudo que eu queria realmente. E a gente vai colocar películas de privacidade nos vidros, tá? Então, a princípio, ninguém vai ficar vendo a gente lá de fora, né? Aí, olha que vista linda, né, gente? Imagina tomar um banho aqui. É muito relaxante, né? Olha, eu não poderia perder essa vista, porque realmente é muito legal. Então, eu decidi colocar essa janela, eu nem sei quantos... Acho que ela deve ter uns 2, assim, de comprimento. E um de largura, eu acho, mais ou menos isso. Mas ficou bem legal, né? Parece até um quadro. E daí, o nosso banheiro, gente, vocês vão, acho que estranhar. Porque eu não quero colocar... no caso, o revestimento, eu quero deixar ela tudo liso, porque pra mim não faz sentido colocar piso e ficar com aqueles rejuntes aparecendo, tá? E, sério, me dá um nervoso, assim, só de ver aquelas listrinhas, assim, da emenda do piso, sabe? Pra mim é uma peça quebrada colada uma na outra, então, pra mim... O estilo que eu quero pro nosso banheiro não é esse, então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar esse reboco bem liso e depois quero passar um impermeabilizante e depois eu quero pintar com uma cor bem clarinha, tudo, tá, gente? Até o piso eu vou fazer assim, não quero piso. Meu marido me perguntou, tem certeza? Mas não quero. E daí, então, a gente vai pintar tudo e depois eu vejo se eu quero colocar alguma coisa diferente. Mas pro meu projeto, assim, é algo bem clássico, bem clean, assim, não quero nada muito chamativo. E eu acho que vai ficar bem legal. E aqui eu quero colocar um box bem grande, vai ficar bem aqui, assim. Eu quero botar ele até o teto. Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender, mas depois, quando a casa estiver pronta, vocês vão conseguir encaixar uma peça na outra. E depois, gente, que a gente terminar aqui o nosso banheiro, a gente vai partir para o revestimento daí das paredes, né? Onde daí aqui vai vir o forro, né? E daí vai ficar fechadinho, igual o forro lá de cima, só que nas paredes. E daí a gente quer pintar tudo de branco as paredes. O nosso piso, ele vai ser envernizado, então vai dar esse contraste do branco com o verniz. E eu amo, particularmente eu amo, sério. E aqui é o nosso quarto, onde eu tô agora. Vocês podem ver que o banheiro, ele ficou bem no meio, assim, da casa. E dividindo dos quartos, né? Porque ali é um quarto e vindo aqui já é outro quarto, que esse é o nosso quarto. Vocês podem ver que ficou bem grande também o nosso quarto, né? Futuramente, se a gente quiser, depois dá pra gente dividir e fazer outro quarto também, porque ficou muito grande. E daí, no caso aqui, eu quero fazer tipo um closet, né? Onde a gente vai colocar as nossas roupas, organizar tudo certinho aqui. Ali naquela parede eu quero colocar uma televisão, fazer algo bem legal, tipo um painel, né? E bem aqui, nesse lado, no meio, eu quero colocar a nossa cama. E aí, claro que não poderia faltar uma vista, né, gente? No caso, eu tenho 3 quadros aqui. Eu amo essa vista. É muito bom. A minha casa anterior, ela era muito pequena e eu sempre lembro que quando chovia, a gente não poderia abrir as portas e eu me sentia muito trancada, era uma sensação muito ruim.
E eu sempre pensei assim, quando eu for construir minha casa, eu quero algo bem claro, com bastante janelas, com bastante portas, né? E graças a Deus a gente conseguiu esse lugar aqui, é maravilhoso, tem uma paz assim, sem palavras, né? Então, eu não poderia deixar de fazer muitas janelas aqui, porque é uma paz, né? Imagina tu deitar na tua cama e conseguir ter esse tipo de paisagem, né? E eu amo. E agora, vamos aguardar, né? A gente conseguir fazer o revestimento das paredes para mostrar para vocês como é que vai ficar. Acho que deu para entender mais ou menos como que foi a construção, né? Que eu consegui mostrar todas as partes para vocês. Então, primeiro a gente fez a fundação com as pedras, depois a gente fez todo o assoalho, no caso, a base do assoalho, né? Aquelas madeiras mais grossas que eu mostrei para vocês. Depois foi as paredes por módulos, como eu expliquei, a gente não fez as paredes já colocando uma em cima da outra, a gente fez os módulos e depois a gente só instalou. E depois a gente fez o telhado. E por último, as paredes de fora. E agora a gente tá no momento do assoalho. E aqui vocês podem ver também que a gente deixou bastante janela e porta. Lá em cima eu vou colocar vidro, não vamos fechar. E lá também vai ser vidro. Vai ficar esse vão aqui. E daí aqui vocês podem ver que é uma janela, aqui tem outra janela. Aqui é uma porta de 2 por 2 metros. Aqui tem outra janela. E lá tem mais uma janela. E aqui, por último, uma outra porta. Vocês podem achar estranho porque que a nossa entrada não fica lá, que normalmente é, né, na frente da casa que fica. Mas pra mim não fazia sentido eu abrir uma porta e ficar olhando pro meu vizinho, né, sendo que eu tenho um jardim enorme lá atrás, né, então pra mim fazia mais sentido eu colocar uma porta nos fundos. E a nossa entrada principal, acredito que vai ser essa aqui, mas tanto faz também, tá? Essa aqui, no caso, vai dar pra varanda, né? E aqui eu quis colocar uma porta porque aqui a gente tem o nosso pôr do sol. Então é muito lindo, gente, pra assistir, assim, colocar uma cadeirinha aqui, colocar e ficar ali assistindo, né? Pra mim isso aí não tem preço, então eu quis deixar assim. Então ficou uma porta aqui e outra porta ali. E é isso, então, gente. Se vocês tiverem mais perguntas, quiserem saber mais sobre a nossa obra, o que eu puder passar para vocês, eu vou estar respondendo. Então, deixe aqui nos comentários. Já me segue também para não perder nenhum tipo de atualização, porque, como vocês sabem, eu tô compartilhando todo o processo, né? Então, quem quer construir aí, eu principalmente sempre assisti muito sobre esse tipo de conteúdo quando eu não podia ainda construir, mas eu tinha esse sonho. Então, já me segue aí para se inspirar.